É que hoje a gente vê as dificuldades muito maiores aqui. Sim. Hoje eu vejo Dourados numa situação muito difícil, principalmente porque nós distanciamos muito de Campo Grande em população. Que depois da divisão do estado, Campo Grande cresceu demais. E nós que tínhamos um pouquinho menos da metade de Campo Grande em população, hoje Campo Grande é 3 vezes maior. Então, naquela época nós tínhamos condições de influenciar politicamente muito mais do que hoje. Tanto que nós tínhamos o Jorge Takimoto foi vice, eu fui vice, o Humberto foi candidato. Representatividade. Era muito melhor, era muito Você mais lembra? forte. Na minha época, deputado federal, nós tínhamos 3 deputados, 5, Ivo, Zé Elias e Valdir Guerra, tá certo? E ainda o Saulo Então, tínhamos deputado estadual bastante. Então, era diferente. Hoje a gente fica até com dificuldade de indicar um vice, porque Campo Grande é que pesa. Hoje, por exemplo, na escolha dos candidatos a vice-governador, em vez de escolher o candidato de Dourados, começaram a escolher os segmentos. Correto. Então, seria hoje o segmento evangélico é muito forte. Então, é isso aí. Então, nós tivemos essa dificuldade. A gente nota que as dificuldades só vêm aumentando, em todos os sentidos. Governo federal, governo estadual, governo municipal. Vou fazer uma pergunta para o senhor aqui. Ditadura. Me fale sobre a ditadura. Eu esses dias estava comentando com a pessoa, ela falou, mas você não pode ter um pensamento desse? Eu falei, mas minha opinião hoje é essa. Eu tinha uma visão e hoje eu tenho outra. Ditadura foi o que deixou essa infraestrutura para o país, né? Eu participei de movimentos estudantis, morava no Rio, quando houve aquela morte do estudante Edson, tá certo? Eu estava lá no calabouço na época, tá certo? Em 67, eu estudava no Rio, fazia faculdade e sempre nós, a juventude acha que a ditadura está errada, tá certo? Mas se você analisar depois friamente o que a ditadura fez, que a época da ditadura fez, na área de comunicação, na área de estradas, foi coisa de doido. E foi também o período que menos endividou o Brasil. Agora, hoje nós vivemos com a globalização uma mídia total. Sim, claro. Tudo dependente da mídia. Então, muito rápido. É rápido. Então, pessoal, hoje é fácil. Ontem nós vimos a Dilma ser sabatinada sapateada pelo William Bonner e pela Patrícia Poeta, quer dizer, uma presidente da República. Tá certo? Então, com todos os defeitos, os problemas que tem, a gente tem de saber que as dificuldades são muito grandes. Mas Jerimum e Dourados desempenhou e desempenha um papel muito importante a nível de Estado e de Brasil. Pouca gente sabe, nós temos uma estátua do Getúlio Vargas, que foi a pedido do Arres e do Totó que nós fizemos, e é uma das... Talvez eu fiz diversas homenagens às personalidades de Dourados que já tinham falecido, Marcelino Pires, Joaquim Teixeira Alves e tantos outros. E fizemos bustos para eles. O único que tem uma estátua é Getúlio Vargas. Muita gente me pergunta por que Getúlio Vargas. Porque a gente que é mais novo, quer dizer, não o caso meu, mas das pessoas mais novas, eles acham que Getúlio Vargas foi um ditador, foi não sei o que e tal. E Getúlio Vargas representa para Dourados como se fosse o redentor de Dourados. Sim. Pouca gente sabe disso. Mas em 1943, a nossa região aqui, a mão de obra toda era paraguaia, era Guarani. Então o Getúlio esteve em Ponta Porã, na fazenda Pacuri,
onde eles fizeram uma homenagem para ele. E ele sentiu que ali havia pouca gente falando em português. E ele saiu daqui preocupado, e naquela época a Mate Laranjeira comandava tudo isso aqui. Vamos tomar de novo esse pedaço de terra. A Mate Laranjeira tinha recebido isso do Império, ainda na época do Império, 50 anos para tocar isso, com possibilidade de renovar o contrato, que vencia em 45. Isso para pagar dívidas de guerra. De guerra. Em 1900, em 43, ele viu isso e falou, poxa, mas como é que faz? Ah, mas quem dava concessão naquela época era o governador do estado, porque naquela época era tido presidente do estado. Sim. E aí ele conversou com o senador Filinto Miller. Filinto Miller foi um dos homens de confiança do Getúlio. Sim. E era daqui de Mato Grosso. Aí ele, o que é que? Não, aqui tem a Mate Laranjeira, aqui ele tem essa concessão. E a concessão dizia, da divisa do Paraguai, do rio Paraná ao rio Paraguai, até as sombras das matas de Dourados. Meu Deus do céu. Então tudo isso era concessão dela. Getúlio o que fez? Ele não podia fazer nada porque aqui era estado, ele criou o território federal de Ponta Porã. Isso assinado por Dom Pedro II. Isso deve ter sido assinado por Dom Pedro na época. Então, você vê, ele criou o território federal de Ponta Porã, e aqui foi território federal de Ponta Porã, onde a capital era Maracaju. Pouca gente sabe disso. Depois passou a ser Ponta Porã, capital. Então, Getúlio, o que ele fez? Para desenvolver essa região, ele criou a colônia agrícola de Dourados, onde ele trouxe a maioria de mineiros e principalmente nordestinos para desenvolver essa região. E deu um lote com corte de casa para cada um. Então nós devemos muito para o Getúlio Vargas, não só na área trabalhista, tá certo? Sim, claro. Mas principalmente no desenvolvimento nosso aqui. Então Dourados tem essa dívida com Getúlio Vargas. Eu vejo o presidente Getúlio Dornelles Vargas como uma pessoa sensacional. Getúlio engraçado, Getúlio quando teve aqui... As pessoas que os historiadores de hoje, parece que eles querem destronar o passado, né? Acabar, sei lá, eles querem meio que... Você vê o Getúlio, a pessoa que iniciou o sul-mato-grossense a comer cupim. O cupim era jogado fora, porque todo mundo achava que o cupim do boi... Era uma doença. Era doença, lembra? Ele chegou aqui e falou, não, o que você com a carne? É um caroço. Um caroço. Não, eu gosto de cupim. Mantear um cupim desse. Então, pô, Getúlio tem umas histórias fora do comum. E ele era muito político, né? Politizado. E então eu aprendi. E eu acho que esse programa que você está fazendo, Jerimum, é importante para que as novas pessoas, as pessoas mais novas, os estudantes, tenham esse conhecimento. E nós temos você tem de correr. Estou sendo entrevistado hoje, essa conversa agradável com você, eu tenho de procurar outras pessoas, tá certo? Para contar um pouco dessa história de Dourados. Eu criei um blog há uns tempos atrás, Histórias de Dourados com ele, que cada um, eu contava a história e o cara rebatia. Então versões, tem muitas versões, histórias são versões, são contos. Né? Então, mas eu lembrei agora o Sultan Tarraslan é vivo, eu acho que você poderia conversar com ele, que ele vai contar histórias muito bonitas de Dourados. E que isso fique gravado para a posterioridade. Sim. Pretensão política? Nenhuma. Hoje eu vivo uma vida tranquila, em paz. Eu não consegui aposentar ainda, mas vivo uma vida muito para a família, tá certo? Claro que a gente vai votar, vai ajudar os candidatos e tal, mas... Tem um lado. Né? A gente tem um lado, não é bola de bilhar, claro. Tá certo?
Mas hoje eu vivo em função, graças a Deus, da minha família, que me suportou durante muito tempo como candidato, como prefeito, como vice-governador. E eu sei quanto que isso é sacrifício, não para a gente, que a gente nem percebe, passa o tempo, mas para a família. Então hoje eu procuro lamber meus netos, meus filhos, tá certo? E graças a Deus nossa família é muito unida. E você vê um caso como esse do presidenciável que faleceu, do Eduardo Campos aí, é um negócio desagradável. E aí você vê a família toda envolvida com isso. Então, pretensão não tem interesse não. Até porque eu vejo hoje gente nova, com muito mais entusiasmo, tá certo? Agora, claro que o experiente... O senhor não acha que os novos estão decepcionando demais, não? Eu estou achando que esse novo está decepcionando demais. O problema dos novos é que, às vezes... eu acho que eles estão pensando mais no poder eu sinto assim, por exemplo, Dourados é carente de político. De político... No Brasil, né, prefeito? Não, político... que converse com a população. A população quer ouvir um pouco os políticos, quer ouvir aquele que... Então eu sinto isso, e aqui houve um problema que, quando eu saí da prefeitura, entrou o Petila, o PT. Tá aí, vocês acabaram de ver a segunda parte da entrevista do Braz Mello. É história, gente, é história. Ah, eu não gosto do Braz Mello, é político, Não me interessa isso. Não é isso que a gente quer mostrar para vocês. O Braz Mello tem os problemas e os defeitos deles? Claro, eu tenho os meus, você tem os seus. Nós estamos falando de história. É isso que a gente quer mostrar aqui. E queira você ou não, ele fez parte da história de Dourados e de Mato Grosso do Sul. E alguma coisa de bom ele deixou plantado aí, sim, né? Nós temos exemplos aí. Então, a segunda parte... Teremos mais duas partes da entrevista com o prefeito, com esse grande mestre com tanto sofrimento, com tanto aprendizado e com tanta experiência que arrecadou nos tempos vividos. Nosso Braz Mello, beleza?